Com este vídeo, iniciamos a estatística. Centramos na estatística descritiva e que a estatística descritiva é uma parte da estatística e parte das matemáticas. Estuda fenômenos. E como estuda os fenômenos? Em primeiro lugar, mediante a coleta de dados. Uma vez recolhido os dados, nós organizamos estes dados em tabelas. Para que toda essa informação, em um número muito grande de dados, fique bem organizados. Em terceiro lugar, mediante a interpretação desses dados. Que faremos mediante gráficos, que são denominados gráficos estatísticos. O cálculo de parâmetros, que chamaremos de parâmetros estatísticos. O estudo de parâmetros estatísticos não são mais que valores que resumem todos os dados que são coletados. Quando realizamos um estudo, nós temos para obter conclusões sobre uma população. E que seria essa população? População é constituída de um conjunto de indivíduos de onde realizamos o estudo. E se tratado, obter conclusão sobre a população, e para isso, seguimos os passos anteriores. A população pode ser, por exemplo, um país, pode ser, por exemplo, as pessoas maiores de 65 anos de uma determinada região, etc, etc, etc. No caso de uma população muito grande, então é impossível, ou digamos, é muito trabalhoso obter dados dos elementos da população. Então, podemos selecionar um subconjunto dessa população. Selecionar de forma inteligente, porque esse subconjunto da população tem que representar toda a população. Se esse subconjunto da população é uma amostra que representa todo o resultado, a amostra é um subconjunto, ou seja, é uma parte da população de onde são selecionados todos os dados. Estamos falando de dados que são apresentados como caracteres estatísticos. Que são os aspectos sobre as propriedades analisadas de cada um dos elementos da amostra. Esses elementos da amostra podem ser indivíduos, e os indivíduos podem ser pessoas, podem ser animais, podem ser objetos, pode ser qualquer outro conjunto sobre o qual realizamos um estudo.
Bom, caracteres estatísticos podem ser de dois tipos. O primeiro tipo, que são os qualitativos, e o segundo tipo, que são os quantitativos. Nós nos centraremos nos quantitativos. Os quantitativos são aqueles que constituem valores numéricos. Os quantitativos tomam valores numéricos, enquanto que os qualitativos não os tomam. Pois aspectos que devemos considerar sobre indivíduos da amostra são, por exemplo, cor da pele, ou podemos considerar o nível de estudo dos habitantes de um determinado país, ou se estamos estudando minerais, tipos de minerais, etc. Nos centraremos nos quantitativos, que são aspectos, que são caracteres estatísticos que tomam valores numéricos. No estudo, chamaremos de variáveis estatísticas. Como digo, variáveis estatísticas não são mais do que caracteres estatísticos que recolhemos de cada um dos elementos da amostra e que toma valores numéricos. Destas, nós temos dois tipos: variáveis estatísticas discretas e variáveis estatísticas contínuas. As variáveis estatísticas discretas são aquelas que só podem tomar um número inteiro de valores. Aqui estamos falando de números discretos e contínuos na matemática, que é um pouco complicado, mas vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, como variáveis estatísticas discretas, temos a idade de cada um dos indivíduos. Por exemplo, se tivermos uma classe, a nota de um determinado exame, podemos considerar essa nota ou se tivermos numa população, no matrimônio, podemos considerar o número de filhos, que, como sabemos, só pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, só pode ser um número inteiro de valores. Enquanto que as variáveis estatísticas contínuas são aquelas que podem tomar qualquer valor numérico ou qualquer valor real em um intervalo. Temos um exemplo claro disso. A altura de uma pessoa. Se realizamos uma medição exata, por exemplo, 1,74365, este é um valor real que está bem estabelecido. Ou, por exemplo, se medirmos o nível de colesterol de uma pessoa, podemos afirmar que o valor é claro, mas a medida da estatura, quando arredondamos, por exemplo, o valor
para a segunda casa decimal, ou seja, para 1,74, portanto, estamos descaracterizando essa variável estatística. O mesmo acontece com o nível de colesterol. Isto pelo posto aqui, que variáveis discretas e contínuas pode ser um pouco difuso. Isso ficará mais claro quando mostrarmos uma série de dados e faremos a elaboração de uma tabela em que trabalharemos com dados simples numa tabela de dados simples e trabalharemos com dados agrupados em intervalos. E, perfeitamente, quando tivermos uma variável discreta, nós agruparemos em intervalos. Seja em intervalos que estejam mais pensados para variáveis estatísticas contínuas e que vamos utilizar para variáveis estatísticas discretas pelas circunstâncias apresentadas. E agora passaremos a seguir, centrando um pouco sobre o que significa estatística descritiva. Como dissemos, nós temos uma população sobre a qual nós queremos extrair conclusões. Por um aspecto estatístico, nós vamos entrar mais nos aspectos estatísticos quantitativos. Portanto, falaremos de variáveis estatísticas. Trabalharemos com uma amostra. A amostra que está dentro da população. E sobre essa amostra, recolheremos os dados. E aí, obtemos informação, em princípio, sobre a amostra. Podemos, a partir dos parâmetros sobre os dados recolhidos da amostra, extrapolar essa informação a toda a população. Um exemplo disso, podemos citar a intenção de votos sobre a eleição que se realiza em uma cidade, ao consultar os colégios eleitorais divulgados pela imprensa, em televisões, que apresentam resultados perguntados a um número concreto ou pequeno de pessoas que constituem uma amostra. Ou, por exemplo, a audiência de uma televisão, a partir do resultado dessa amostra, a imprensa tenta concluir qual o percentual de audiência de cada candidato daquele país. Quando pela amostra se quer obter informação de toda a população, se fala de estatística inferencial. Se disser que a estatística não serve para nada, porque não se interfere no resultado final, não significa que a estatística não funcione, porque a amostra não representa bem ou não é representativa. Há diferentes resultados estatísticos. E como, a partir de uma amostra sobre resultados de intenção de votos, se pode extrapolar para todo um país? Não vamos trabalhar com estatística inferencial. Nós vamos trabalhar com estatística descritiva. E como digo, pelo que se trata aqui, recolher dados sobre a amostra e obter conclusões sobre a amostra. Portanto, nós não vamos distinguir amostra e população, porque nós não vamos tentar inferir a um conjunto maior. Simplesmente se trata apenas de recolher dados e obter informação sobre essas pessoas,
ou sobre esse conjunto de pessoas de onde recolhemos esses dados? Bom, por outra parte, temos que definir que há dois tipos de estatística descritiva, que é a unidimensional e a bidimensional. Nós vamos trabalhar com a unidimensional quando trabalhamos de forma independente. A bidimensional e a multidimensional, mas trabalharemos com a unidimensional e a bidimensional. Na bidimensional, trabalharemos com duas variáveis estatísticas, que trarão informações sobre as variáveis. Primeiro, trabalharemos com a unidimensional, depois passaremos para a bidimensional. E bom, já no próximo vídeo, trabalharemos como recolher os dados, organizar em tabelas, como obter as percentagens gráficas, organizar os gráficos estatísticos e, por último, como obter parâmetros que resumem todos os dados recolhidos. Em resumo, recolher dados e organizar e obter parâmetros. Como digo, começaremos com a unidimensional e no próximo vídeo veremos exemplos.